né, construir um relatório das despesas, toda aquela questão administrativa, mas em cada questão que ele colocava, obviamente ele é escritor, né? Então ele deixou uma análise, deixou um relato pessoal, aí, assim, uma observação pessoal, uma análise pessoal, e trazem uma reflexão bem legal sobre a nossa sociedade brasileira, né? Sobre o nosso. Será que ele ali, né, estaria, vamos dizer, nessa história de segunda metade do século XX, né? E será que, vamos dizer, 1960, né, ali, né, um pouquinho antes do regime militar brasileiro, será que mudou, gente? Não sei. Vou colocar aqui para vocês, então, apreciarem um pouquinho do relatório. E ele está disponível no site do Conselho Regional de Conselho Federal de Administração, porque realmente é um relatório, né? Então, assim, é de cunho administrativo, mas é um relatório do prefeito Graciliano Ramos. Então, virou ali uma publicação do CFA, Conselho Federal de Administração, relatório do prefeito Graciliano. Vou ler um pedacinho aqui para vocês, para a gente poder ir fazendo aí nossa análise. E aí eu deixo também no chat depois para vocês, quem quiser compartilhar. Olha só, aqui é o início, né? A epígrafe ali, né? A prefeitura foi intrujada quando, em 1920, aqui se firmou um contrato para o fornecimento de luz. Apesar de ser um negócio referente à claridade, julgo que assinaram aquilo às escuras. É um bluff. Pagamos até a luz que a lua nos dá. É muito interessante, né? Ele vai. Ele aí, o Graciliano Ramos. É um dos meus preferidos da literatura. E olha que a briga é boa. Gosto muito também do Luiz Fernando Veríssimo, que esse foi agora há pouco tempo, cronista gaúcho, né? Maravilhoso. Mas tá lá. Graciliano e Veríssimo disputando aí, mas acho que o Graciliano ganha um pouquinho. Vou ler um trechinho para vocês. Olha, a vida acontece dentro e fora de um ambiente de trabalho. No desenrolar da vida laboral, os dois cenários são sempre mesclados. Muitas vezes se confundem. Nesse caso, confusão não significa, pelo menos não deveria significar desordem. Ao contrário, lucra aquele que, dessa interposição, evolui suas faculdades cartesianamente construídas. Portanto, o saber acadêmico, inacabado por essência, ganha uma diversidade de aplicações a partir de experiências e sensações devidamente apercebidas pelo profissional. E ele vai falar um pouquinho do Graciliano, né, enquanto gestor. Essa fala que eu li é do presidente, né, do CFA na época da publicação. E aí eu vou pegar algumas coisas. Será que ele faz introdução, desenvolvimento, conclusão, bonitinho e tal, né? Olha, aqui é a introdução, né? Prefeitura Municipal de um relatório oficial, né? Do Graciliano prefeito ao governador de Alagoas. Senhor governador, essa exposição é talvez desnecessária. O balanço que remeto a Vossa Excelência mostra bem de que modo foi gasto em 1929, então primeira metade do século XX, o dinheiro da Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios, e nas contas regularmente publicadas há pormenores abundantes, minências que excitaram o espanto benévolo da imprensa. E aí ele vai, né? Então, detalhar um pouquinho, né? A receita, né? No orçamento do ano passado, houve supressão de várias taxas que existiam em 1928, a receita, entretanto, calculada, atingiu, né? Aí, números aí, né? E não empreguei, quer dizer, ele tinha 68, esse dinheiro, né? Bem antigo aí, né? Talvez os cruzeiros, né? Que nós tivemos aí, mas de 68 foi para 96, então houve um aumento, né? E ele vai explicar para o governador por quê, né? O que aconteceu. E ele diz, né? Eu não empreguei rigores excessivos, fiz apenas isso, extingui favores largadamente concedidos a pessoas que não precisavam deles. Então, vamos lá, a receita, né, era isso e atingiu mais. Então, ele teve uma superávit, né? E aí ele vai falar de onde veio esse superávit de receita, que eu não empreguei rigores excessivos, eu fiz apenas isso, extingui favores largamente concedidos a pessoas que não precisavam deles, e pus termo às extorsões que afligiam os matutos de pequeno valor, ordinariamente raspados, escorchados, esburgados pelos exatores. Gente, a linguagem dele é fantástica, né? Até um parênteses aqui, é que quando ele vai falar no Vidas Secas, né, o Fabiano, que é o homem, né, ali do Nordeste,
do sertão, né? Que ele vai falar dessa família, assim, a Vitória, que é a esposa, o filho mais velho e o filho mais novo, né? E a cachorrinha baleia. Ele humaniza o animal, né? E coloca ali o filho mais velho sem nome, né? E justamente é Por isso, né? Ele faz de propósito isso, para a gente questionar se esses homens são realmente homens ou, dada a miséria, dada a questão, são como animais, né? Dentro daquela questão, embora tenham a sua humanidade na íntegra, mas já deixaram se passar por tanto sofrimento. E aí ele começa, então ele tem uma linguagem muito linda, vocês veem aqui, né? Muito, não chega, é rebuscada porque é um estilo, mas na verdade é uma linguagem extremamente formal. E quando você lê o Vidas Secas, o Fabiano mal fala. Ele não foi alfabetizado, né? E o Graciliano deixa passar essa simplicidade, falando e narrando os pensamentos do Fabiano, né? Então é muito, 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 muito gênio mesmo. E vocês viram, então, o que que ele fez para equilibrar as contas, não só equilibrar as contas, mas trazer superávit para a prefeitura? Foi não empregar rigores excessivos e excluir, né? Favores, extinguir favores. Se isso fosse feito hoje, hein, pessoal? Simplesmente fazer uma justiça aí, né? Não tantos comissionados, né? Não tantos funcionários que, como a gente tinha uma fala informal, desculpa aí, né? Mas falam, né? Mamam, entre aspas, nas tetas do governo, né? Como é falado aí no informal. Mas é isso, né? Ele tirou, né, todos aqueles privilégios e colocou uma justiça aí nas contas, né, da prefeitura. Ele vai falando, né? As despesas, né? A questão administrativa, em toda a despesa que ele faz, ou toda superávit que ele ganha, né? Ele faz uma observação, né? Porque ele é ácido, né? Ele é crítico, e a gente vê, figuram, né? Dispendidos com as cobranças de renda, fiscalização, tem os 6 cobradores, 2 fiscais e um secretário, todos são mal remunerados. Ele coloca isso, né? Que é realmente quem trabalha bem, às vezes no Brasil, né, de uma forma geral, e aí estamos nós professores, né, para trabalhar isso, né, de uma forma assim coletiva, não são tão bem remunerados quanto deveriam, né? Então aqui eles colocam, né, cemitério, né? Cemitério, tem ali o gasto. Pensei em construir um novo cemitério, pois o que temos dentro em pouco será insuficiente, mas os trabalhos aqui me aventurei necessários aos vivos não me permitiram a execução de uma obra, embora útil, prorrogável. Os mortos esperarão mais algum tempo. São os munícipes que não reclamam, né? Ele é maravilhoso, gente. Aí tem, né? Cada questão do relatório administrativo tem algo que fala, né, sobre a nossa política, a nossa sociedade. É uma delícia. São aí 24 páginas, né, do relatório, mas eu sempre trago, né? E aí a gente faz essa discussão dentro, né? Opa, Ademir, professora Tatiana, fiz a terceira postagem no debate, aumentei o texto. Obrigada, Ademir. Já vou ver já, hein? Terminando aqui, eu já vou lá conferir. É isso, pessoal. Coloquei aqui esse relatório do Graciliano, né? Que funciona para gente, né? Eu acredito que, né, como o Conselho Federal de Administração publicou, né, que realmente foi assim na íntegra. Ele realmente escreveu um relatório técnico, administrativo, mas que com a sua genialidade literária ele pincelou ali, né, algumas coisas. E eu tenho por mim, tanto por ter lido Memórias do Cárcere, quanto pelo relatório, que ele foi um excelente prefeito. Ele foi um prefeito realmente, né, gestor, bom gestor, que ouvia as pessoas que estavam, né, ali. E como isso faz falta, né, gente? Tomara, né, que a gente tenha nessa nova safra e política, né, pessoas que venham também ter sensibilidade, né? Sensibilidade. Opa, Rodrigo, acho que tinha saído, voltou. Sensibilidade, né, de lidar com as questões públicas de uma maneira transparente. Você vê que ele tá tudo ali, né? Mal remunerado, aquele, o outro tá, né? Transparente, honesta. Não é à toa que foi perseguido, né? Foi preso e tudo mais, questão de regime e tudo mais, de desavenças, né? De pensamento com o regime que estava ali. Mas realmente hoje ficam as palavras dele, né? E é isso aí. Então, não sei se vocês gostaram, né? Eu deixei aí no chat para quem quiser mais curiosidade. Quem tiver lá no nosso fórum, comenta lá. Que algumas coisas que ele falou estão muito vivas ainda, né? Nos dias de hoje, e a boa administração que ele fez está bem escassa, né? A gente está precisando realmente de
pessoas, né, da vida pública que tenham essa transparência e essa sensibilidade, né, nos dias de hoje. Tudo bem, pessoal? Maria Helena, você quer comentar alguma coisa? Participação muito boa aí de todos. Estou muito contente. Pode, queria Marcos? comentar que aproveitei assim para dar uma olhada ali nos nossos fóruns e assim tem alguns fóruns que eu tenho mais de uma turma, gente. Tem alguns fóruns, a maioria deles está com bastante comentário, bastante gente postando. E aí os colegas estão interagindo entre si, tá fluindo. Mas tem Legal. uma turminha especial que não tá fluindo. Eita! E aí eu pedi a colaboração de todo mundo, da turma especial ali, a EPL, porque é o que disse o Matheus, que sem comentários não flui o processo, não tem. E aí, quem fez a sua atividade inicialmente, não tem como comentar, fica bem difícil. O Marcos está com a mão levantada. Oi, Marcos. Boa tarde, professoras, tudo bem? Boa Tudo bem, e tarde, você? Marcos. O meu caso é justamente, eu não estava entendendo direito, por isso que eu não realizei a atividade, né? Mas hoje mesmo já vou fazer quando sair do trabalho, né? E o segundo ponto, eu fiquei com uma dúvida em relação à postagem que a coordenadora Kelly mandou sobre a, o percentual de participação, né? Que precisa ter um mínimo 75%, aí colocou lá umas notas, né? Nota 1, nota 2, nota 3, de acordo com as porcentagens. A minha dúvida é o quê? Se isso é contabilizado somente no final do módulo, né? E aí eu consigo fazer a prova normalmente, e aí como que é feita essas contas matemáticas, tá? Eu sei que não tem nada a ver, talvez, com o fora aqui, Imagina. mas é uma oportunidade de conversar um pouco mais abertamente, tá? Perfeito, Marcos. Marcos, eu vou pedir só para você, porque pode ser que eu esteja enganada. Se você puder mandar um correio tech, a Kelly mandou para você, manda um correio tech para a gente, só para poder ver se é esse texto que você está falando. Mas eu acredito que as pontuações, Marilena, me ajuda se eu estiver equivocada, alguma coisa, são em relação ao exame. Você tem um percentual de pontuação quando você tem a frequência, né? Então, assim, acima de. Posso fazer um acréscimo? Pode, querida, claro. Eu acho que, assim, o que ele deve que estar falando, não sei se eu entendi, é que, assim, vocês agora estão se preparando, né? A gente fez o conselho intermediário, o conselho intermediário finalizou com um pouco mais do que 50% do curso já concluído. E aí, a partir dessa porcentagem, dessa parte do curso concluída, a gente já tem uma porcentagem de participação dos alunos. A nossa participação não é contabilizada aqui pela frequência no sentido de todo dia ir à aula, né? Como a gente vai para a escola. Só que por lei a gente tem que ter de qualquer forma 75% de frequência. Como que essa frequência é contabilizada, Marcos? Pela entrega das atividades e a pontuação, tá? Então, assim, atividade feita, pontuada, com uma menção aí que seja razoável, né? MB, B e R, isso vai contabilizar, vai subir a sua frequência, tá? Vai subir aí para atingir os 75% que você precisa. Aí, quando eu faço atividade de recuperação, a atividade de recuperação também ajuda a subir a sua frequência. Isso quer dizer que aluno que não está fazendo as atividades, né, ou que faz só uma parte delas, não tem participação mínima, que seria os 75%, para fazer o exame presencial. E o exame presencial é o que define a conclusão do módulo, tá? Você teve Ah, mais alguma pergunta que eu acho que eu não respondi, Marcos? não, é isso mesmo, professora. Você captou bem a ideia, mas tem uma data de corte, vamos supor assim, até aqui que a gente vai contabilizar essa parte da frequência, A né? gente Só conta para. até a agenda, assim, eu sou agente de comunicação, perde um pouco a noção das outras agendas. A agenda de comunicação vai até a 8. Então a gente conta até o final, até a agenda 8 mesmo. Tá bom. Isso. É Então, que aí. esse exame, esse momento do que a gente faz dessa pausa do exame, como é que chama? Dessa pausa Conselho do conselho intermediário, né? intermediário, vai nos dizer, por exemplo, quem nesse momento já não tem, tá? Não tem nem 50%. 50%, tem uma porcentagem de participação muito baixa,
já é cortada, entendeu? Ah, então tá bom. Então, era essa a dúvida mesmo. Obrigado, hein, professor? Nada. Imagina, Marcos, só pontuando, né? Então, o que que acontece? A agenda 8, por exemplo, ela não tem recuperação. É a única agenda que não tem por conta da data, né? Senão atrasa muito a questão dos exames, né? Então, já foi colocado ali no aluno, por isso, só que esse númerozinho aí que você falou, que eu tô, assim, com dificuldade para localizar, não vem da mensagem, pode mandar pra gente, manda pra gente com cópia para tirar as dúvidas, pode ser mandar para a Kelly também, se surgiu alguma dúvida ali. Mas é o que a Maria Helena comentou, falou, né? Que é você tem. Então, já foi, por exemplo, o aluno que não tinha 50% até agora, já foi negado o exame, tá? Então, aí, com certeza, ele já está, né, numa situação que ele não vai conseguir, né, ter a ida para o módulo segundo. Então, está comprometido, né, esse módulo. O aluno que já passou de 50% tem aquelas explicações que ela fez, que vai ser feita no conselho, mas a gente já faz isso para alertá-lo que se ele, aí veio aí o seu percentual, né, de 50 a 75, não sei se foi o seu caso, ou mais de 75, tudo certo. Mas se o aluno está abaixo, aí vem esse alerta para que ele não perca mais nenhuma atividade e para que ele faça as recuperações. Então, agora vai surgir a recuperação da agenda 5, da agenda 6, da agenda 7, tá? São 3 recuperações que ele pode aumentar seu percentual e ele não deixar de fazer as agendas subsequentes. Ah, desculpa, vamos lá. Até agora, a agenda 6, né? A recuperação da agenda 5, se ele não fez. Eu tive poucas entregas de currículo, de infocurrículo. Realmente foi uma agenda, assim, com muita pessoa que vai precisar fazer recuperação. Então, por exemplo, faz a recuperação. Das agendas que vai até o 16, funciona da mesma forma, são as agendas semanais, né? Então, entregar 6 regular e se não fez, a recuperação dá 5. Da 1 a 4 já não dá mais, né? Então, a partir da 5 você tem a recuperação, a 6 regular, a 7 regular e a 8 regular. A recuperação só vai ser disponibilizada das 6 e das 7. E a das 5 daqui a pouco, né? Que será essa que a gente já tem agora. Então, é isso. É mais um alerta para que o aluno que está entre 50 e 75 não perca mais nenhum pontinho aí, nenhuma menção para ele poder chegar no exame bom. Mas aí se já tá com o exame autorizado, só que aí tem essa ressalva para que ele não baixe a sua frequência, certinho? Tá bom, então. Muito obrigado, hein, professora. Que Deus te Obrigada a abençoe. vocês, imagina, vocês também. Queridos, então, nossa, foi super produtivo o encontro hoje, hein? Lembrando que se tiver qualquer dificuldade, qualquer questão, vocês podem estar entrando em contato com a gente. Matheus, pode falar, por favor. Eu tenho uma dúvida referente à prova presencial. Por exemplo, eu tô, sei lá, deu 100% lá de frequência. Essa prova presencial, ela define se a gente vai passar para o segundo módulo, tipo, ela é definitiva ou é baseado, por exemplo, também no que a gente tem de frequência? Como é que vamos, porque eu não passo em nenhuma das duas, acho que vai ter a prova, a primeira, né, dia 29, e posterior vai ter uma, se eu não passar na primeira, vai ter uma segunda chance. Aí, se eu não passar em nenhuma das duas, por É mais ou exemplo, menos isso, Matheus. É mais ou menos, porque assim, a primeira oferta, você já, assim, a ideia é que sim, você tenha uma nota a partir do exame presencial. sim, Quem tem frequência mais alta já tem um acréscimo de nota, acho que é de Isso, são 80 a seis, eu acho, até 100%. 3 pontos, eu acho. isso, Tem 3 já um pontos. É isso que eu acréscimo de estava nota. tentando ver aqui na Agenda 00, gente. A Agenda 00, lá no comecinho, a de ambientação, ela tem várias dúvidas, né? E é isso aqui, tá? Tô mostrando aqui para vocês, mas é isso mesmo, Matheus. Então, a frequência 100%, acima de 90%, ela já te dá essa pontuação extra no exame. Se não me engano, Maria Helena, que a gente, né, são tantos semestres que a gente às vezes perde, mas são 16 pontos, né? Que é Mas o limite, aí né? ele precisa atingir os 16 pontos. Aí Isso, isso. atingindo os 16 pontos, Matheus, deixa eu ligar a câmera aqui, né? Atingindo os 16 pontos, você tá aprovado para o segundo Tá lá. módulo. Uhum. O que pode acontecer de você nesse primeiro exame ficar muito aquém, muito longe dos 16 pontos e já foi reprovado. Aí não tem a segunda chance, tá? Então, a segunda chance, ela é para quem estudantes que têm, por exemplo, alguma justificativa válida para quem ter perdido o primeiro exame.
foram habilitados Aqui para o entra naquele exame. caso de guarda religiosa e tudo, né? Tem Eu acho. questões de guarda religiosa, Isso. tem gente que, por exemplo, tem atestado de saúde, algumas coisas assim, aí Uhum, vão para esse segundo sim. exame. E algumas pessoas ficam convocadas para o segundo exame, vamos supor, uma pessoa que tem boa frequência, boa participação no curso e ficou, por exemplo, a 1 ponto de fechar a nota, daí a gente chama para uma segunda tentativa. Mas as 2 tentativas não estão disponíveis para todos. Então, assim, Ah, tá, é de selecionada, é a dedo, vamos dizer assim. não é que é a Independente da. dedo, é que são alguns É, casos É, específicos, porque exato. assim, ah, beleza. são casos específicos, porque assim, não é chamada para o segundo exame quem tem, por exemplo, participação baixa e vai mal no exame, entendeu? Entendi, tá. Isso. Então Beleza. é uma leitura do conjunto da obra, digamos assim. O que que significa o É, conjunto da obra? Ter boa feito. participação e Tá, ter ido razoavelmente bem no exame, tá bom? E tá essa bom, perfeito. pontuação extra, né, Matheus, já é bem legal, né? Porque esses 16 pontos, né? Sim, Então, se a sim. pessoa tiver os 13, ela vai, né? Então, com 3 pontinhos ajuda. O que a gente vê muito, a gente está aqui já há algum tempo, é que se o aluno tem 100% de frequência, se ele fez as atividades, dificilmente ele vai mal no exame, É, né? Então, assim, ele é. vai Sim, com sim, sim. 19, que ainda é R, mas 21 já é B e os 20 e poucos, né? Ali já quase chega, é o MB. Então, ele geralmente vai por quê? Porque ele participou e tudo no exame é muito aquilo que é a matéria do que vai cair no Tá, exame. Mas a gente tem os simulados também para vocês se prepararem, né? Então, é isso. Então, realmente, se o aluno tem mais de 90% de frequência, ele vai se ter convocado. Então, fiquem atentos sempre às convocações ali, aos avisos, né? E aos resultados do conselho também. tá, perfeito. Então, meu primeiro curso que eu faço, assim, pela ETEC EAD, é só para saber mais ou menos, assim, como funciona pós-prova, né? E Perfeito. pensando nos dois cenários, no bom que é passar e no ruim que é Ah, reprovar, mas tá bom. Para beleza, saber. Matheus. Obrigada pela sua participação. É assim mesmo, né? Tirando Imagina, as eu que dúvidas. agradeço. Isso, a participação do encontro. Então, a gente vê, né, que você está ativo, assim, no curso. E é isso, a prova, né, é se preparar bem, é o que você está podendo fazer agora, você está realmente atingindo, que é fazendo as atividades, né, tendo a sua frequência excelente, né? E aí, aquele momento da prova vai acontecer, né? E depois fiquem ligados já no resultado, no que acontecer pós-prova, né? E a gente está aqui para o que precisar e vai dar tudo certo. Então, aí. Tchau, gente. Obrigado, professoras. Isso aí. Obrigada, Matheus. Gente, a gente vai se despedindo aí, né? Olha, foi interação fantástica aqui. Deixa eu tirar a gravação, que daqui a pouquinho a gente já está disponibilizando para vocês. Maria Helena, obrigada pela Obrigada, parceria gente. mais uma Boa vez. tarde.